Olá, boa noite a todos, tudo bem? Vamos iniciar primeiro com a nossa prece. Vamos pedir amparo da espiritualidade aqui presente na casa de cada um de vocês. Pedir ao nosso amado Mestre Jesus que nos envie suas luzes de amor, de compreensão e de entendimento. Obrigada à espiritualidade que nos ampara nesse momento e que nos traz luz para que consigamos fazer esse estudo. Graças a Deus. Bom, boa noite. O nosso tema de hoje é o conceito espírita da existência de Deus. E nós vamos fazer uma linha do tempo de Deus, de como nós entendemos Deus. Então vamos lá. Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre as orientações, as atividades do Centro Espírita que, por conta do coronavírus, elas estão sendo online à distância, como a gente tem falado aqui nas redes sociais. O atendimento fraterno, ele está sendo através de e-mails. Basta você enviar o seu e-mail para auxir@diogenesdemedeiros.org.br ou junior@diogenesdemedeiros.org.br. Caso você tenha enviado algum e-mail para esses contatos e não tenha recebido a resposta, dá uma olhadinha no spam do seu e-mail, porque pode ser que tenha ido para lá, tá bom? Todos os e-mails estão sendo respondidos, porque a espiritualidade não para e os trabalhadores se esforçam para seguir junto dessa espiritualidade que não nos desampara nunca. Mais uma informação em relação aos passes. As pessoas que estavam fazendo os passes à distância, e até mesmo as que foram orientadas após o atendimento, os passes estão sendo feitos na segunda-feira, das 4h30 às 4h45, depois das 18h30 às 18h45 e das 19h30 às 19h45. Na quinta-feira, das 18h30 às 18h45, das 19h30 às 19h45. Aos sábados, das 8 às 8h15 e domingo, das 9 às 9h15. As nossas palestras e estudos estão sendo, como hoje, online, segunda-feira e quinta-feira, as palestras são às 19h30, com permanência de 1 hora. A nossa mocidade, desde o domingo passado, ela está sendo transmitida em live como hoje, mas ela está sendo transmitida às 10 horas da manhã. Assim, os jovens que há tantos anos acompanham a Mocidade Espírita do Diógenes não vão perder esse período de estudo doutrinário tão importante para a gente. E também temos o EDEC, e o EDEC, como são crianças, são através de videoaula. As videoaulas serão colocadas pelas tias do EDEC a partir das 8h30 da manhã aos domingos. As aulas permanecerão lá. E as crianças que puderem, os pais no caso, puderem tirar uma foto ou filmar as crianças fazendo atividade, isso é muito importante para a gente, porque no EDEC a gente faz esse arquivo das crianças. É um vínculo deles com a casa, com as professoras, para que isso siga muito bem, muito cheio de amor e carinho, como é o EDEC. E agora sim, nós vamos falar do nosso tema, que é o conceito espírita da existência de Deus. A universalidade da ideia de Deus, independente da cultura, da nacionalidade ou período da história humana, a ideia de um poder superior sempre existiu, levando o homem a reverenciar este ser superior, muitas vezes através de ritos e de cultos. A sensação de Deus é inata ao homem. Todos os homens de todas as culturas, de todos os períodos da humanidade, reverenciaram a algo. Eles sabiam da existência de algo, porque, como nós vamos ver a seguir, Deus está em nós. Nós estamos imersos em Deus. E, normalmente, esses homens entravam em contato com Deus através de ritos, de cultos, de manifestações culturais diversas em torno do globo. Então, aqui nós temos
os princípios fundamentais da consciência humana, que o Herculano Pires pontua muito bem. Ele diz que são 3 princípios fundamentais dessa consciência humana: a ideia de Deus no homem, o anseio de transcendência e o desejo natural do bem. Muitos gregos diziam que o homem desejava o que era estético, e nesse caso estético não era o que era bonito, mas era o conceito do que era bom, do que trazia o bem. Esse era o conceito de estético, não de esteticista, não de esteticismo, mas de estético, do ser que é bom, do ser e do algo que leva ao bem. O anseio de Deus no homem é inato, como nós falamos, e esse anseio de transcendência, de ultrapassar a matéria, de ultrapassar o que se vê e o que se vive. O homem sempre quis transcender. E como bem pontuou o apóstolo Paulo, ele dizia: em Deus vivemos e nele nos movemos. Isso fica muito claro porque o ser espiritual é um átomo da essência de Deus. Nós estamos imersos nele. E por isso, esse clamor do homem em todas as etapas de sua vida na Terra, sempre existiu esse clamor do Deus, de algo superior. E quando nós falamos Deus, esse fato de darmos nome a Ele já diminui um pouco, né? Diminui muito, mas para nós é necessário. O que é Deus? Porque nós ainda não temos suficientemente conhecimento e estrutura espiritual para entender Deus. Então, nós fizemos uma linha do tempo que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, do entendimento humano de Deus que sofreu mudanças. Nós evoluímos espiritualmente, né? Como nós sabemos, nós nascemos simples e ignorantes, e com o passar do tempo, esse espírito que era tão mais simples e ignorante no início da sua existência na Terra, ele, como foi evoluindo, aos poucos, seu entendimento de Deus também foi evoluindo. E a forma com que o homem entende Deus passou por inúmeras transformações durante a evolução da humanidade. A ideia do divino marcou os passos do homem no globo planetário. Durante todo o período da existência do homem como indivíduo, né, na Terra, teve a marca de Deus. Conforme o espírito evolui, a capacidade humana de entendimento também evolui. E aí nós fizemos aqui, eu fiz uma linha do tempo da divindade conforme o entendimento humano. Nosso entendimento foi se alterando de forma drástica durante a nossa existência na Terra. Primeiramente, nós tínhamos uma espiritualidade primitiva. Era a infância da humanidade na Terra. Para nós, nesse período, Deus era o sol, a chuva, o trovão, o vento, os animais, todas as forças da natureza. Nesse momento, então, não havia separação entre humanos, animais e espíritos. Nós estamos falando da época dos homens das cavernas, do período primitivo da humanidade, que foi o maior período da humanidade e é até hoje um dos mais ricos. Ele durou muito tempo e as evoluções foram lentas e graduais, mas nos tornaram os homens que somos hoje. Então, neste período, Deus era híbrido. Como as forças da natureza e os animais eram muito importantes para a existência desse homem, para ele aquilo era Deus. O sol que fazia a noite, que era tão perigosa para os homens primitivos devido aos animais, quando o sol surgia, aquele era Deus, porque protegia eles. A chuva que trazia água, os trovões eram a raiva de Deus. Muitos índios até hoje continuam com a ideia, né, que é cultural deles, de que o trovão é a raiva de Deus. O vento, os animais, todas essas forças, e dessa forma os primitivos construíram a sua cultura. Um exemplo é o homem-leão, que ele é do período paleolítico superior e é um dos artefatos que mostra como a cultura era naquela época. Isso para eles era um objeto que remetia a um de seus deuses, né? Porque nesse caso ainda eram vários deuses.
E eu peguei esse exemplo porque é um exemplo que é muito colocado porque ele foi encontrado em vários locais, né? A arte rupestre das cavernas francesas, que representa a hibridicidade dos deuses daquele período. Vários artefatos foram encontrados, levando a identificar que essa imagem tinha um papel de destaque na cultura dos humanos do Paleolítico Superior. Não era só um grupo que orava ou clamava, né? Seria melhor dizer, clamava a esse Deus. Eles chamam de homem-leão, mas também poderia ser mulher-leoa, não tem esse gênero definido. Mas isso mostra que os deuses naquele momento eram híbridos. Um segundo momento veio o surgimento da agricultura. E nesse momento os animais não são mais extremamente importantes. Os animais continuam a ser importantes, mas agora com a descoberta da agricultura, os animais são deixados um pouquinho de lado. E nesse momento, Deus deixa de ser híbrido. Pela primeira vez em sua história, passa a ter características humanas. Os animais eram o centro da vida desses homens que habitavam a terra. Eles precisavam desses animais para se alimentar. Eles não tinham outra grande fonte de alimentação. Esses espíritos estavam aprendendo a viver aqui na terra. E agora, com o aprendizado da agricultura, surgem as cidades, tem o surgimento da agricultura e é no período paleolítico. Então, a partir de agora, Deus é antropomorfo. Ele não tem mais características dos animais, agora ele tem as características dos homens. E aí nós vemos que agora também eles terão as características dos antepassados. Deus, nesse período, ele é formado por indivíduos que desencarnaram e eles ganham muito espaço entre as divindades. Agora Deus tem total características humanas, com falhas e virtudes, e cada família tem seus deuses, mais de um deus por família. Os crânios dos familiares desencarnados eram guardados e transformados em oráculos familiares. O que nós vemos nisso é que cada família, um ente da família, um avô, um pai desencarnou, não é verdade? E aí eles enterravam o corpo e guardavam o crânio para colocar em casa como um oráculo. Eles ornamentavam esse crânio e ali se tinha um deus da família, a quem eles pediam as coisas, a quem eles ofereciam as coisas. E normalmente uma família tinha mais de um crânio, e isso houve uma multiplicação muito grande dos deuses, o que fazia que Deus tinha falhas e virtudes, porque Deus agora tinha característica desse humano desencarnado, né? Os homens, quando alguém muito inteligente ou muito bom em agricultura, por exemplo, da família desencarnou, quando fosse necessário pedir algo que fosse envolto nessa área da agricultura, precisavam que as plantações vivessem mais, que fosse uma coisa melhor para a família, era nesse crânio, né, desse Deus que eles iriam fazer o pedido. Deus tinha características dos encarnados e eram muitos deuses. E aí nós vemos agora a sofisticação da ideia de Deus, né, com o surgimento da escrita. Quando a escrita aparece no globo terrestre, né, quando os irmãos espirituais prontos agora para esse momento de evolução do homem encarnam na Terra, eles, a partir da escrita, começam a elaborar mais a vida do homem encarnado, mas também começam a elaborar mais o próprio Deus. A escrita evolui toda a humanidade. São conceitos dos deuses passados de geração em geração. Por quê? Antes, o Deus tinha características e essas características se mantinham por determinado período, né? Quando esses familiares iam desencarnando, acabava-se a história daquele Deus. Não existia
uma proporção muito grande de anos em que esse Deus viveria na história daquela família ou daquela comunidade, até porque os homens viviam muito pouco. O nosso espírito estava aprendendo tanto que ele não vivia tanto tempo, era curto o espaço de tempo, é como se ele estivesse se adaptando aqui na Terra. Então, os deuses que antes ficavam apenas entre os familiares, a partir de agora tomarão proporções maiores, chegando a passar por mais décadas, séculos e afetarem outras cidades. Então, a construção dos deuses se torna mais elaborada. E aí surge o que a gente conhece como mitologia, né? A gente fala muito de mitologia grega, tem os famosos Zeus, né? E até eu coloquei aqui a imagem de Zeus para exemplificar para a gente. A construção dos deuses se torna mais elaborada e nós, até hoje, conhecemos alguns deuses desse período, porque a humanidade começou a evoluir, com a sua evolução espiritual ocorre a evolução material e a evolução material ajuda nessa propagação. E aí nós vemos, talvez, uma das mais importantes, né, para a cultura ocidental, que é o surgimento de Javé. Javé é o Deus bíblico, né, o Deus que está na Bíblia. Como nós vimos, haviam, a partir do momento depois da escrita, a propagação de inúmeros deuses. E esses deuses, como alguns grupos eram nômades, eles se espalhavam pelo deserto, pelas regiões, e foi o caso de Javé. Ele inicialmente era um deus nômade, era chamado de Javé dos Nômades, era uma divindade dos desertos do sul, e ele adentrou Canaã e lá ganhou força. Canaã, no momento em que Javé chega, né, com um grupo, era o deus daquele grupo que chegou, Javé chega a Canaã, Canaã estava em crise, estava numa situação mais difícil, e esse deus foi ganhando espaço, porque já que os deuses de Canaã já estavam passando por situações em que o povo estava ficando meio desacreditado dos deuses, Javé começa a ganhar espaço. E deixa de ser uma estátua e se torna um Deus vivo. Para se tornar um Deus único, ele adquiriu características de outros deuses como El e Baal. El e Baal, eles eram deuses de Canaã, né? El era o Deus pai, bondoso, aquele senhor idoso, é dele que vem essa imagem de Deus que nós temos, né? Até nos desenhos da Idade Média, nós vemos um Deus que é um senhor barbudo, vem dessa ideia de El. E Baal era o Deus da guerra, ele era filho adotivo de El, né? Era toda uma cultura, era algo místico, eram histórias que foram crescendo entre os povos e por isso tem tantos detalhes. Só essa história daria um estudo inteiro, né? Mas a partir desse momento, Javé adentra Canaã e começa a história do mundo ocidental que a gente conhece de uma certa forma. Agora ele é o Deus do mundo inteiro. Os seguidores de Javé não o consideravam mais como apenas Deus deles. Agora Javé era Deus do mundo inteiro. E esse Javé não possuía falhas. A partir de agora ele é o Deus do mundo sem falhas. Ele criou o mundo, fez o homem à sua imagem e semelhança. É o guerreiro que ajuda seu povo. Pune com rigidez o erro de seus adoradores. É aquele Deus bravo e o Deus de uma tribo, né? Porque ele defende o seu povo. Nas guerras, quem pede ajuda a Javé, Javé defende, né? Ele era um Deus guerreiro e um Deus que punia os seus adoradores que não seguiam a linha conforme ele havia escrevido. Um momento histórico da humanidade, principalmente para o mundo ocidental. E é a inauguração do monoteísmo. Antes de Javé, não existia o monoteísmo, não era algo cultural, nem algo aceitável. Ele inaugura a ideia de um único Deus, não é verdade? E aí
nós temos a imagem de Jesus. Jesus, ele surge no mundo, né, para trazer a nova face de Deus. Nós estávamos olhando para um Deus com características totalmente humanas, com falhas, e principalmente num período em que os espíritos que aqui habitavam ainda tinham muita raiva, ainda não entendiam direito o amor, eles não sabiam o que era aquilo. Jesus chega, porque era a hora dos homens entenderem a nova face de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui nós vemos algo que é extremamente importante e é muito, deveria ser muito falado para nós mesmos, porque muitas vezes nós repetimos muito a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e até mesmo os espíritas, nós falamos muito de amor e de caridade, mas de fato o que Jesus nos mostrou é que o importante é a caridade em si, é o ato, é a ação. Jesus foi o amor que se transformou em verbo, né? A palavra de Deus nas mãos de Jesus se transformou em verbo. E é isso que Jesus quis de nós naquele momento, que não adiantavam nos grandes templos os homens ali ficarem falando sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, e em seus corações e em seus atos eles estivessem destilando ódio, raiva e punições aos homens, né? Então aqui Jesus transforma a palavra de Deus em verbo, apresenta parábolas e dá seu exemplo de vida. Nós, como espíritos encarnados naquele momento, ainda não tínhamos conhecimento necessário para entender o que Jesus estava nos dizendo. Então Jesus, com a sua grande alma e com o seu grande coração, ele não nos falou de forma literal, ele nos falou através de parábolas, parábolas que em algum momento plantariam uma semente de amor e de entendimento no coração daqueles espíritos, que naquele momento ainda não entenderiam, mas daqui muito tempo eles começariam a aflorar esse entendimento do amor de Deus. Nós até hoje, em grande maioria, me coloco nisso, ainda não entendemos o amor de fato de Jesus por nós. Nós vislumbramos o que Jesus quer de nós, mas nós de fato ainda não entendemos. Então aqui e é apresentado o Deus de amor. Até o momento nós tínhamos um Deus correto, como Javé, impositivo e guerreiro, né? Que defendia a sua tribo, que defendia o seu povo. Agora Jesus nos apresenta o Deus de amor. E ele declara o fim dos castigos e da destruição. O Deus Javé muitas vezes punia seus filhos com inúmeros castigos. E Jesus veio nos mostrar o que seria dar a outra face, né? Quando Jesus fala em dar a outra face, ele está colocando o amor em prática. E dar a outra face não é ficar apanhando, ou ele não quis apanhar do outro lado da face, não é essa a questão. Jesus veio nos mostrar que existe um outro caminho. Então, quando alguém te ferir ou te fizer algo, você mostra o outro caminho para ela, que existe o caminho do amor, que não existe só o caminho da raiva e do ódio. Jesus nos mostrou que nós devemos mostrar aos nossos inimigos, ou àqueles por algum motivo nós não tenhamos uma situação feliz, que existe outro caminho, que existe outra forma de recuperar aquilo, e não a violência pela violência. Então, Jesus promete, naquele momento, o envio do Espírito da Verdade. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Nesse momento em que ele fala do Espírito da Verdade, que ficará para sempre conosco,
É porque o Espírito da verdade não é material, não é um homem, não é alguém, era algo, era um conhecimento que a partir do momento que nós tivéssemos clareza para isso, a partir do momento que nós fôssemos hábeis a entender um pouco, seja um pouco que fosse, o que é esse amor de Deus e o que é esse novo entendimento de mundo, de universo, nós entenderíamos. Então, por isso que ele diz que isso ficaria para sempre com a gente. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Mas não o deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também verão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. E aí fica a colocação do que nós falávamos, que o apóstolo Paulo dizia, que nós estamos inseridos em Deus, né? Nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Como Jesus disse, eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Jesus naquele momento se coloca como nosso irmão, como alguém que veio nos mostrar o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, falando do Espírito da Verdade, ele já nos dá um caminho, um vislumbre do que viria pela frente depois de muitos séculos. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. A partir do momento em que nós temos conhecimento e capacidade de entendimento, não só intelectual, mas moral, nós, a partir daí, conseguiríamos entender. E para isso, Deus, melhor dizendo, Deus esperou o momento certo. O universo esperou o momento certo para que esse conhecimento chegasse até nós. Então, em 1857, surge a doutrina espírita, um Deus de amor e da caridade, e onde suas leis estão na natureza. Esse momento é muito importante para a gente, porque nós estávamos vindo de um momento social, cultural e intelectual muito forte, né? E havia sido declarada a morte de Deus, porque o mundo material havia tido tantas descobertas da ciência, da filosofia, que as religiões, como estavam sendo instauradas, não faziam mais efeito. Em um determinado momento, Jesus, que não havia criado efetivamente religião alguma, se viu como um Deus de punição, colocado ao lado desse Deus de punição, como na Idade Média, onde as pessoas eram perseguidas em nome de Deus. Infelizmente, nós ainda temos um resquício desse momento. Muitas vezes, nós falamos coisas em nome de Deus e não percebemos que o que é dito não tem sentido com o amor de Deus sobre nós e muito menos com o que Jesus nos falou. Em um determinado momento também das religiões no mundo, Jesus foi quase colocado no local de Deus. Quando esse Deus começou a não fazer mais sentido, eles colocaram Jesus. E Jesus como mito, não mais na sua importância de Cristo, na sua missão crística no mundo de governador do orbe. Ele foi colocado como um ser talvez mais importante do que o próprio Deus. Jesus é extremamente importante, não é isso que eu estou falando, mas ele foi mistificado, ele foi colocado como um mito, né? Mitificado. Então, com a doutrina espírita, que surgiu em 1857, nós descobrimos um outro formato de Deus. Deus agora, como Allan Kardec perguntou sabiamente, pela primeira vez na existência do homem, o homem não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. O que é? Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis, mas Deus é perfeito, né? Feito por completo.
Sua obra é perfeita, vem de um Deus perfeito. As suas leis estão na natureza. Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Foi isso que os Espíritos nos falaram. Que Deus agora, Ele não é mais algo distante. Deus agora, Ele está em nós e Ele está conosco. E quando quisermos seguir a Deus, basta olharmos a natureza e agir como ela. E descobrimos, a partir desse momento, tivemos o tríplice aspecto, que é a grande diferença da doutrina espírita, que não é uma religião, porque ela não tem as características dogmáticas de uma religião. Ela tem seu tríplice aspecto, de ciência, religião e filosofia. Quando nós falamos em religião, nós não estamos falando dessa religião de outras religiões, não que elas estejam erradas, porque cada um tem uma etapa, tem um momento e tem sua forma de ver o mundo, Cada espírito está aqui por um motivo e com esse motivo tem sua trajetória religiosa da forma que bem achar. Mas a religião, quando se fala em doutrina espírita, ela não é dogmática, porque a doutrina espírita não possui de maneira alguma um sistema hierárquico, não possui dogmas, não possui nada que a vincule ao materialismo. Então, ela não é uma religião instituída como as outras. Joana de Ângeles diria que se a doutrina espírita é uma religião, então ela é uma religião universal, porque ela não é uma religião tribal. E aí nós separamos para falar sobre Kardec, porque Kardec foi um grande divisor de águas. Logicamente não era insubstituível, Sabemos que outros irmãos encarnados estavam aptos e prontos a encarar essa jornada caso Kardec não conseguisse. Mas Kardec fez muito bem o seu trabalho e nos trouxe uma conclusão lógica e filosófica. Kardec, ele nos mostrou a lei universal num ponto de vista físico e moral. Não há causa, não há efeito sem causa. Foi isso que chamou a atenção de Kardec. Quando Kardec viu o fato das mesas girantes, Kardec, como alguém extremamente intelectualizado, ele falou, não é possível que exista um efeito inteligente sem uma causa inteligente. Então ele buscou essa compreensão. E aí ele criou uma metodologia. É a primeira vez que nós vemos um Deus, um entendimento de Deus, que será explicado de forma metodológica, não é verdade? Aí ele diz, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Só pelas leis da matéria, Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é o que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. A doutrina espírita surgiu nesse momento para a humanidade porque nós, de uma certa forma, já estávamos com a ciência mais adiantada. Era o momento do iluminismo, o momento da descoberta da luz, um momento em que as novidades científicas e tecnológicas daquele período estavam borbulhando. E era o momento exato em que o homem conseguiria ter um entendimento sobre a doutrina espírita, principalmente sobre os espíritos. E aí, nós temos o Livro dos Espíritos, que é de Kardec, dos espíritos, mas em que Kardec elaborou toda a metodologia para a construção desses livros.
E aí tem a pergunta em relação aos atributos da divindade, né? As características atribuídas a essa divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhe para tanto um sentido. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então o verá e o compreenderá. Os espíritos nos dizem que nós, naquele momento, no momento que estamos, ainda não temos esse sentido a mais, essa evolução ainda para compreender Deus de uma certa forma. Porém, um dia nós evoluiremos e assim evoluirá a nossa forma e a nossa percepção de Deus. E aí nós temos mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria, e ele as entrevê pelo pensamento. No momento, nós ainda conseguimos apenas entrever algumas coisas pelo pensamento, porque a nossa ligação material ainda é muito grande. Mas o dia que nós conseguimos transcender a matéria, o nosso entendimento também irá transcender. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois, se tivesse uma de menos, ou que não fosse em um grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Nós ainda não conseguimos, de uma certa forma, imaginar Deus, porque nós não conseguimos imaginar nada que não seja imperfeito. Tudo à nossa volta tem um nível de imperfeição. E para nós imaginar o perfeito é completamente fora da nossa realidade, né? Nós somos seres que passamos por vicissitudes, por mudanças. Assim como nossa forma de ver Deus passou por diversas mudanças, nós iremos aos poucos, quando tivermos já superado muitas dessas situações de conflito que nos levarão ao entendimento de nós mesmos, nós aos poucos começaremos a entender melhor esse fato de Deus não ter nenhuma característica imperfeita. E aí vem os atributos da divindade. Deus é eterno. E diremos eterno porque eterno é algo que não pode ser medido pelo tempo, transcende a matéria e as suas limitações. Deus não teve início, Deus não terá fim. Nós tivemos o início da criação, ao qual nós não é possível ainda compreender e entender, mas Deus não teve este momento, né? Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade.
Se Deus fosse criado, Deus não seria Deus, porque haveria algo maior que Ele. Deus é imutável, diferente de nós, que somos completamente mutáveis, assim como a nossa forma de ver Deus foi mutável durante toda a nossa trajetória no globo. Deus é imutável. Deus não muda, não passa por nenhum tipo de transformação. Deus é Deus. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma teria estabilidade. Vamos imaginar um Deus que gere tudo e a cada dia, a cada momento, ele muda de opinião. Como seria essa forma de Deus nos governar, nos manter em paz? Essa paz não existiria, porque se Deus não possuísse uma estabilidade, o universo entraria em colapso, né? Nós chamamos de design divino. Design divino é porque a obra de Deus é perfeita, nada falha. Os graus do oceano, as medidas do universo, tudo isso interage em si e é perfeito. Isso nos mostra a total estabilidade de Deus. E assim faz com que ele seja completamente imutável. Em nenhum momento Deus foi mutável. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Então, quando dizemos, existe injustiça no mundo, sim, mas essa injustiça não é de Deus. Não existe um indivíduo na Terra injustiçado. Existe a injustiça porque nós ainda somos falhos, mas ninguém é injustiçado. Ao olhar para as leis de Deus, verificamos nelas as características da divindade. As leis estão explícitas na natureza. Se nos integrarmos a ela, estaremos fazendo o que Deus espera de nós. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos ali o que Deus espera de nós. E muitas vezes, pequenos animais na natureza estão cumprindo o seu papel na Terra muito melhor do que nós, seres que nos achamos tão evoluídos. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver qual é o nosso papel na Terra. Qual é o seu papel na Terra? E para isso nós temos que olhar para a bondade e para o amor de Deus que gerem essa natureza e que nós, muitas vezes, não sabendo lidar com essa natureza, nós causamos nela fatos que trazem para nós prejuízo. Isso não é porque está existindo injustiça de Deus, não. Isso é a justiça dos nossos atos. Quando nós fazemos algo errado para com a natureza, nós teremos que pagar por essa injustiça feita por nós, não por Deus. Porque uma coisa que a doutrina espírita nos mostra é que Deus não pune ninguém. Deus não é aquele Senhor soberano, impositivo, que irá punir seus filhos caso eles errem. A doutrina espírita nos mostra que a nossa própria consciência é que causa essa punição. A nossa culpa que vem da nossa falta de humildade, de percebermos o quão pequeno nós somos nessa Terra, nesse planeta e nesse universo tão grande. Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Toda matéria se transforma. Matéria não se perde, mas se transforma. Sendo assim, Deus não se transforma. Logo, Deus se difere de tudo, de qualquer coisa que seja material. E, digamos de passagem, nós conhecemos ainda muito pouco do que é matéria no universo. Deus é único.
Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Nós vimos na nossa trajetória de entendimento de Deus na Terra que durante muito tempo nós acreditávamos que que existiam deuses, que existiam inúmeros poderes superiores a nós. Pois bem, se houvessem mais poderes, a unidade de Deus não existiria. Logo, não haveria ordenação do universo. Isso nos mostra que Deus é único. Deus é onipotente. Ele é porque é único. Só Ele tem o poder, mas nenhum tem o poder. Se não o dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto Ele, que então não teria feito todas as coisas? As que não houvesse feito, seria obra de outro Deus? E aí, a doutrina espírita nos mostra a queda de um mal extremo. Durante muito tempo, nós espíritos encarnados em outros períodos, acreditávamos que existia um mal extremo, né? O que as pessoas chamam de demônio, de demônios. Mas como existiria algo que é completamente mal, que é completamente fora da luz de Deus, se nós somos átomos dessa essência divina? Como existir algo que não possui essa essência divina? Se nós dissermos que Deus não é onipotente e que Deus não está em tudo, logo decairiam os atributos da divindade. Nós podemos sentir os atributos de Deus. Deus não se mostra, mas se revela em suas obras. Isso está na Gênesis, segundo o Espiritismo, capítulo 2. E como nós podemos sentir Deus? Porque nós vemos que nós podemos sentir, aqui, nós podemos sentir os atributos de Deus, a sua bondade, a sua justiça, a sua onipotência, tudo isso nós podemos sentir. Mas é Deus. Como nós sentimos Deus? Leon Denis nos diz que o amor é o olhar de Deus. Então, quando nós quisermos de fato sentir Deus aqui na Terra, enquanto encarnados, espíritos encarnados, nós temos que amar. É o que mais nos aproxima da experiência de sentir Deus. Ainda não conseguimos entender Deus, mas podemos sentir o seu amor e ter certeza que não estamos desamparados. Seguimos a imortalidade da alma na certeza do amparo eterno de Deus. Então, nós vemos essa concepção de Deus que a doutrina espírita nos traz. O espiritismo é uma doutrina esclarecedora. Diferentemente de em outros momentos em que algumas religiões não quiseram esclarecer as pessoas, elas agiam de forma impositiva e utilizavam do medo para que essas pessoas seguissem a Deus, né? As pessoas, o temor a Deus. O temor a Deus, será que nós devemos ter medo de alguém, de algo, melhor dizendo, de alguém não, de algo que é perfeito? Algo perfeito não sente raiva, não sente rancor. Apenas nós, espíritos de terceira ordem, temos sentimentos tão baixos. Então, essa imposição de Deus, essa forma de até mesmo, diria, escravizar as pessoas para que elas cheguem ao céu, dar ordem a essas pessoas sem que elas entendam o que está acontecendo, isso não seria amor, porque o amor esclarece. Assim, com o esclarecimento,
nós podemos amar a Deus com todo o nosso coração e entendimento. Nós só amamos algo que entendemos. E quando falo entendimento, não é esse entendimento total, mas é esse esclarecimento. Quando nós amamos alguém, não nos é imposto esse amor, mas quando esclarecido, o amor de uma certa forma e o respeito vem. Nós temos uma intimidade natural com Deus. Algumas religiões dizem que nós precisamos nos religar com Deus, mas nós não precisamos nos religar com Deus, porque nós já somos íntimos dele, estamos imersos nele, nós temos naturalmente uma intimidade com Deus. Então, efetivamente, nós não podemos ver Deus nas punições e nas torturas eternas. Um Deus que tortura não seria bom. Uma pessoa que tortura não é boa. Imagina um Deus que aceita a tortura de um filho. Seria impossível pensar dessa forma e a doutrina espírita nos esclarece. Mas podemos ver Deus em nosso coração e em suas criações. A doutrina espírita nos mostra que não podemos ver Deus nas punições e torturas, mas podemos ver Deus em nossos corações, em sua criação, onde nós estamos inseridos. Essa criação vai do grão de areia até as estrelas do universo. Deus criou tudo. E nele, e nisso tudo, nós podemos ver Deus. Nós podemos sentar à mesa com Deus e dividir o pão com Ele. Mas como Deus não habita entre nós? Deus está em tudo. Quando nós entendemos que no nosso próximo, seja ele quem for, como Jesus dizia, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ele dizia que o nosso amor em Deus é o nosso amor pelo nosso semelhante, seja esse semelhante quem for, né? Não temos asepsia de irmãos. Então ele realmente existe na dimensão humana. Eu gostaria de finalizar com vocês esse estudo falando que nós passamos por inúmeras vicissitudes e Deus continua eterno, completamente justo e bom, onipotente, onipresente e habitando à nossa volta, e que Ele habite em nossos corações. Porque apesar do nosso entendimento de Deus ter passado por inúmeras fases durante os nossos processos reencarnatórios, Deus nunca mudou. Ele sempre esteve lá. E Ele sempre estará lá. E por isso teremos que ter fé. Fé raciocinada. Fé que não nos desampara nem nos momentos de crise, nem nas situações como as que estamos vivendo agora. Gostaria, já estamos caminhando para o final, de agradecer toda a equipe do Diógenes de Medeiros, agradecer aos trabalhadores que têm se esforçado e aprendido um pouco sobre tecnologia para que a gente possa levar essas lives para vocês, e agradecer também a todos os trabalhadores do Diógenes que de alguma forma, com uma oração ou com as suas vibrações pelo trabalho do Diógenes de Medeiros, têm de alguma forma contribuído. No Centro Espírita nós falamos que não existe trabalho mais importante no Centro Espírita. O trabalho mais importante é aquele que está sendo feito no momento. Então todos os trabalhadores, eu tenho certeza que estão vibrando e orando para que tudo isso passe da melhor forma possível, e nós estaremos juntos novamente logo logo. Vamos finalizar nossa prece. Gostaria de fazer uma prece que eu tenho o costume de fazer nos estudos lá no centro. Vamos agradecer a espiritualidade e orar. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu. Santificado, Senhor Jesus, seja o teu nome sublime, que em todo o céu exprime ternura, concórdia e amor. E é em nome desse amor que nós agradecemos todo o amparo que temos recebido e pedimos luzes para todas as casas de nossos irmãos e irmãs
que estão passando por algum tipo de aflição nesse momento. Agradecendo a espiritualidade, que sem ela nenhum estudo, nenhum trabalho seria feito, porque nós somos meros instrumentos dos irmãos espirituais que nos fazem vir até aqui falar a palavra de Jesus. Então, agradecendo aos irmãos espirituais, às luzes de Jesus, damos finalizado mais um estudo, graças a Deus. Então, agora ao vivo na live, fiquem em casa, se possível, em paz, e que Jesus nos abençoe a todos sempre. Uma boa noite, grande abraço.